Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Paula Ferreira, advogado, e hoje nós vamos para a aula 2, parte 1, da função judiciária. A função judiciária consiste em função derivada do poder soberano do Estado, cuja finalidade é a aplicação da lei em concreto para litígios interpessoais. Uma pequena introdução. Modernamente, antigamente se dizia que existiam três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Hoje em dia se diz que existe um poder, que emana da soberania do Estado, do povo. O poder emana do povo, que possui a sua soberania perante o Estado. Uma vez que existe esse poder, ele é tripartido em três funções, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário possui como função típica julgar, aplicar a lei em concreto. E como funções atípicas, legislar e administrar. Como nós veremos futuramente. Assim como o legislativo também, e o executivo também. O executivo também julga, o executivo também legisla, de forma típica, dentro das competências, óbvio, E o legislativo, mesma coisa, também administra e também eventualmente julga, tá certo? Essas questões se aprofundam melhor no constitucional, mas vale a pena essa introdução para entender que o judiciário possui competências jurisdicionais e administrativas, Tá certo? Quais são os órgãos do judiciário? Por que são órgãos, Porque o judiciário ele só existe na esfera estadual e federal, Não existe judiciário municipal, não existe juiz municipal. E ele é um órgão porque é o Estado ou a União quem julga, através de um órgão do judiciário. Mas a pessoa que está julgando é a União ou o Estado, tá certo? Por isso que não adianta você, por exemplo, processar um tribunal por um erro judiciário, por exemplo. Eventualmente você processaria o Estado ou a União, mas o tribunal não. Bom, quais são os órgãos que compõem o judiciário? Supremo Tribunal Federal, que é o órgão supremo, guardião da Constituição. Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão supremo, também guardião da lei infraconstitucional, que não seja eleitoral e que não seja trabalhista e que não seja militar. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, órgão de superposição eleitoral e trabalhista, esse cada um, E ainda tem um órgão de superposição administrativo, que é o Conselho Nacional de Justiça. Veja, o Conselho Nacional de Justiça, ele não possui função jurisdicional típica. Ele não julga casos concretos, mas ele julga a atividade judiciária. Se os juízes estão trabalhando bem, eventualmente, basicamente é isso, atividade correcional. Ainda temos os órgãos colegiados, que são os tribunais não superiores, federais, trabalhistas, eleitorais e estaduais. E ainda temos os juízes. Os juízes também são órgãos do judiciário, Justiça comum é a justiça civil ou penal, não militar. Já a justiça especial é a justiça trabalhista, militar, penal militar e eleitoral. Bom, os órgãos de superposição possuem sede na capital federal. E de acordo com a Constituição, possuem jurisdição em todo o território nacional. O termo jurisdição está mal empregado, porque jurisdição todo juiz possui em território nacional. O que todo juiz não possui é competência em todo o território nacional. E esses tribunais possuem competência em todo o território nacional, assim como jurisdição. Bom, o que é uma pessoa política? Pessoa política ou administração pública direta é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a administração pública indireta, também conhecida como pessoas administrativas, são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Eventualmente podem ser federais, estaduais, municipais.
Já o órgão público, né, ele é uma unidade despersonalizada, ou seja, não tem personalidade jurídica, de alguma entidade, né, pessoa política ou administrativa, com agrupamento de competências exercida por um agente. Então, por exemplo, no caso de um tribunal, vamos por STF, né, ele é um órgão federal, da União, que possui uma competência jurisdicional, a guarda da Constituição, que é exercida por um ministro do STF, certo? Que é um agente. Pois bem, quais são as garantias jurisdicionais, né? O que seriam isso, né? É a garantia que a Constituição dá ao Judiciário, né, e aos seus membros, por tabela, para que ele possa exercer suas funções da melhor forma possível. A primeira é a garantia de inamovibilidade, né? Ou seja, os juízes são imóveis. Significa dizer o seguinte: não se permite mudar um juiz de localidade ou de órgão jurisdicional, né, salvo por motivo de interesse público. Ou seja, tecnicamente falando, eles são inamovíveis relativamente, porque eles podem ser movidos por motivo de interesse público. É a exceção, né? Ainda existe a chamada garantia de irredutibilidade de subsídios. Subsídio é o pagamento que se dá ao juiz. O salário é o salário dele. Não se permite diminuir os ganhos de subsídios de um juiz, exceto a Constituição Federal. Somente a Constituição pode ter essa exceção, mas a Constituição ela pode tudo, né? Garantia de vitaliciedade. Consiste na perda do cargo apenas por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, um juiz vitalício, ele não pode receber como pena administrativa, ou seja, pelo CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, de perda do cargo. Somente mediante uma ação judicial para ele perder o cargo. Durante o estágio probatório, no entanto, a perda do cargo dependerá de decisão do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. E após o estágio probatório, apenas após sentença judicial transitada em julgado. No primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, né, chamado estágio probatório. E no segundo grau, é adquirida desde o primeiro dia de exercício. Ou seja, quando um juiz ele ingressa na carreira no primeiro grau, sendo juiz de primeira instância, ele precisa de 2 anos para ser vitalício. No mínimo, né? E quando ele ingressa no segundo grau, ele já é desde o primeiro dia. Aí você me pergunta, mas tem como você ser desembargador sem antes ser juiz? Sim. Se você for pelo 5º constitucional. Tá certo? Ainda constitui etapa obrigatória para o processo de vitaliciedade a participação em curso oficial ou credenciado de formação, aperfeiçoamento, preparação e promoção dos magistrados. Ou seja, eles têm que estudar. Basicamente, eles são obrigados a estudar para serem magistrados. Estuda para passar no concurso, estuda para exercer a função. E, por fim, como garantia jurisdicional, ainda existem as chamadas garantias de imparcialidade. Então, nós vimos as garantias que são boas para os juízes, né? E agora nós vamos ver as garantias que são boas para o judiciário como um todo, que, na verdade, significam restrições ao juiz, para que eles sejam imparciais. Afinal de contas, um juiz parcial não é propriamente um juiz. Aos juízes é vedado receber custas ou participação em processo a qualquer título ou pretexto. Ou seja, independência funcional. Né? Eles já têm subsídios, não precisam receber dinheiro do processo. Receber auxílios de pessoas públicas ou privadas a qualquer título ou pretexto. Ou seja, independência pessoal. O juiz tem que ser independente do ponto de vista pessoal. Então, ele tem que viver do próprio salário. Exercer advocacia no juízo ou tribunal que se afastou antes de 3 anos de aposentadoria ou exoneração. Aposentadoria ou exoneração. Ou seja, ele deixou o tribunal ou o juízo e foi advogado. Ele não pode advogar naquele mesmo juízo ou naquele tribunal antes de 3 anos. Né? Ou seja, por quê? Porque ele trabalhava ali, né? Ele vai advogar com os colegas dele, juízes. Né? Essa seria a lógica. Embora 3 anos seja até pouco tempo, né? Mas enfim. Não pode ainda dedicar-se à atividade político-partidária, nem mesmo como apoiador. Por isso que o juiz não pode fazer manifestação política em
Facebook, Instagram, né? Ou algo do tipo, nenhuma, nada de relacionado a nada que seja político, muito menos partidarizado. E ainda não pode exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, né? Salvo uma de magistério, ou seja, ele pode ser professor e só pode ter um de professor, então ele não pode dar aula em vários locais. É um professor, um cargo só de professor, né? Um emprego de professor. Disponibilidade, para quem não sabe, é o afastamento temporário do cargo, tá? Aposentadoria é o afastamento permanente, ambos remunerados, tá? Embora ele não possa exercer cargo ou função, né? O juiz ele também não pode exercer atividade empresarial, portanto, né? Ele só pode ser professor, mas ele não pode ser empresário, que é diferente de atividade econômica civil, tá? Pesquisem a diferença entre atividade empresarial e atividade econômica civil. O juiz também não pode exercer atividade de gerência em sociedade empresária, mas ele pode exercer essa atividade em associação ou fundação. Procure a diferença entre sociedade empresária, associação e fundação. E o juiz ainda pode ser acionista ou cotista de sociedade empresária, desde que não exerça gerência ou controle sobre a empresa, né? Que na prática seria como se ele fosse empresário. Tá certo? Essa foi a primeira parte da aula. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário útil. Lembrando que o comentário útil é algo que eu possa necessitar no meu material. E nós vemos a próxima parte em breve. Obrigado, até mais.